Planos falham, circunstâncias mudam, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Alguém está comigo? Diga amém. Então, o problema de apresentar Jesus ou de crer no Jesus parcial é que muitas vezes a gente pode ficar exaltando a morte dele, mas não exaltar a ressurreição. Por que a gente não utiliza crucifixos, por exemplo, como um símbolo? Por que a gente não usa crucifixos com a imagem de Jesus pendurado neles, por exemplo? Porque nós relembramos que ele morreu, mas nós celebramos que ele ressuscitou. O milagre do Evangelho não parou na morte de Jesus, mas na ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que ele morreu como unigênito, o único Filho de Deus, mas a Bíblia também diz que ele ressuscitou como primogênito, o primeiro de muitos filhos. Você está comigo aí? Diga amém. O problema de uma fé seletiva é que a gente dilui o Evangelho para mais gente ter interesse por ele. Eu lembro que Deus me deu essa palavra quando eu liderava jovens no Rio, alguns anos atrás. Você está comigo? Diga amém. Deus falou comigo: André, não dilua a mensagem para que mais pessoas queiram beber. Do que adianta mais gente bebendo de algo que não tem poder de transformar? Eu vou dizer isso aqui porque essa parte incomoda. Eu vou tirar isso daqui porque essa parte constrange. Eu vou tirar isso daqui porque essa parte gera desconforto. E a gente começa a ter uma fé seletiva que vai tirando tudo que gera desconforto. E aí qual é o problema? A gente pode estar entretendo ao invés de transformar. A gente pode estar só envolvendo ao invés de mudar a história de alguém. Irmão, o Evangelho fala a respeito de um sacrifício vivo. O pastor Douglas trouxe uma palavra no nosso encontro de voluntários poderosa. A Bíblia diz que precisamos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. E por que a palavra frisa em sacrifício vivo? Qual é a diferença entre um sacrifício vivo e um sacrifício morto? A diferença é que o sacrifício morto alguém leva, o sacrifício vivo vai por conta própria. Eu entendi o que Deus me chamou para ser, o que Deus me chamou para fazer, e eu não abro mão, eu quero viver a plenitude da sua vontade. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Será que você pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Aleluia! Aleluia, não dilua, mas também não se torne um ministrador só de juízo. Pastor, eu entendi, não dá para ter uma fé seletiva, então eu preciso ser duro, não, irmão. Se apresentarmos a verdade sem a graça, nos tornamos religiosos. Se apresentarmos a graça sem a verdade, nos tornamos liberais. Mas a graça e a verdade é o que muda a história de uma geração. A graça faz com que eu entenda que Jesus morreu no meu lugar, eu fui perdoado, justificado, em Cristo eu sou mais do que vencedor. E a verdade faz com que eu entenda que não é porque vivemos debaixo da graça que a gente vai pecar mais para que a gente seja mais perdoado. A graça não é sobre uma liberdade para pecar, a graça é uma autoridade sobre o pecado. E ter esse entendimento tem que fazer com que a gente se mova em mais graça. Não é para você se tornar um cara mais pesado. Tem muita gente que confunde maturidade com seriedade. Tem gente que depois que converteu ficou chato. Não, irmão, você não está mais crente, você só está mais chato. Você sabia que uma das pessoas que mais dá trabalho dentro de uma igreja são os cristãos mais antigos? Sabem de tudo, têm opinião para tudo. A gente tem que tomar cuidado para que a nossa maturidade ou pseudo-maturidade não nos torne pessoas só chatas. Os religiosos, eles têm uma aparência de profundidade e zelo, mas muitas vezes se tornam pessoas secas e sem vida. Por quê? Porque apontam juízo para todo mundo, mas a graça não nos chamou para que a gente aponte o pecado, a graça nos chamou para que a gente aponte o caminho. Não é sobre dizer você está errado, é sobre mostrar quem Jesus te chamou para ser. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Quando a bondade se estabelece, toda maldade se autodenuncia. Quando a generosidade se estabelece, toda miséria se denuncia. Quando a liberalidade se estabelece, toda mentalidade de falta se autodenuncia.